Efetivamente, qual é o impacto da decisão do STF que considerou a Vara de Curitiba incompetente para julgar os delitos cometidos pela figura estúpida do Lula, o ex-presidente, o ladrão Lula, que a Vara de Curitiba é incompetente para julgar os malfeitos do Lula? Qual é o impacto eleitoral, na sua avaliação? Você conhece pessoas que passariam ou passarão a votar no Lula por causa da sentença? Por causa da decisão do STF que anulou os julgamentos de Curitiba? Ou você conhece mais pessoas que passarão a votar no Bolsonaro por causa da decisão do STF? É uma situação que as pessoas precisam entender. Eu particularmente, conversei com muitas pessoas durante toda a manhã de sexta-feira e todas elas foram unânimes em dizer: quem votava no jumento vai continuar votando no encantador de jumentos. Tranquilo. Com condenação ou sem condenação, eles sempre consideraram Lula uma vítima. Portanto, os votos do Lula são votos cativos. O que mudou é a condição de que agora ele é um ficha limpa. Não quer dizer que ele não é ladrão. Isso é um fato importante. Apenas o STF definiu que não é a Vara de Curitiba que vai dizer que ele é um ladrão. Ou seja, deixou para que outro juizado defina que ele seja um ladrão. Depois de 5 anos, hein, amigos? Observem bem. Foram precisos 5 anos, incontáveis julgamentos, incontáveis recursos, milhares de recursos, várias decisões do STF, do STJ, tudo confirmando. Eis que, como não conseguiram construir um nome para fazer frente ao Bolsonaro, tiveram que arrancar das catacumbas um bandido para se contrapor ao Bolsonaro. Essa é a realidade. O Lula será candidato em 2022? Pouco provável, pela condição de saúde, pelo fato dele só agregar ao seu redor ladrões. Nenhuma pessoa de bem vai querer ficar ao lado de um ladrão, porque isso precisa ficar bem claro. O STF não deu um atestado de idoneidade para o Lula. O STF, volto a dizer, ele apenas decidiu que a Vara de Curitiba não é o local indicado para dizer que o Lula é ladrão. Mas aquelas cenas de Polícia Federal prendendo auxiliares do Lula, as delações, os milhões que o Lula roubou, os milhões que os filhos dele abocanharam, aquelas entregas de dinheiro, aquilo não foi ato espontâneo. Aquilo foram todas questões que foram fruto de investigações. Então, na minha opinião, quem votava no encantador de jumentos vai continuar votando no encantador de jumentos. Quem sempre foi ético, agora levou um susto. E muitos que estavam até pensando, olha, poxa vida, quem sabe a gente pode ter uma outra alternativa em 2022, levou um choque de realidade. E sabe que em 2022 terá de se decidir. Não tem outra alternativa. Em 2022 terá uma opção simples. Ou volta com os bandidos e os ladrões, a turma que quebrou empresas públicas, a turma que dilapidou os fundos de pensão, a turma que financiou ditaduras, a turma que fez a rachadinha internacional mais vergonhosa, que foi o Mais Médicos, a turma que deitou e rolou com bilhões de roubos,
ou nós vamos continuar com uma proposta de reconstrução do Brasil. Nós temos tempo para ir clareando a cabeça das pessoas. Por exemplo, por R$ 1.400 você pode pegar um avião em São Paulo e ir conhecer o paraíso, que é a Argentina nas mãos da esquerda. A Argentina que viveu 233 dias de quarentena e de isolamento o ano passado e que está quebrada, falida, em miséria absoluta. Lá é um paraíso esquerdista. Lembrando que Alberto Fernandes é um verme do mesmo padrão do Lula. E a Cristina Kirchner é uma ladra igual o Lula é um ladrão. Não precisa ir muito longe. Mas se você quiser ir um pouquinho mais longe, pode ir na Venezuela, onde nem cachorro anda mais na rua porque sabe que se andar na rua, morre. Vai ser virado alimento. Onde um salário mínimo compra um frango assado por mês. Agora, se ainda quiser ir mais além, pode ir para Cuba. Ora, o paraíso onde o Lula, a Dilma, o FHC também enfiaram tanto dinheiro, Porto da Mariel está lá. Cuba, que hoje luta para se livrar do socialismo, e onde o melhor emprego é vender vaga na fila do supermercado. Por isso, vamos ser francos. A decisão do STF, que é esdrúxula, que é absurda, que é incompreensível, que é maluca, ela serve apenas para reforçar a importância dos conservadores realmente se darem conta do risco que representa a volta deste verme ao poder. Eu tenho um bom círculo de amizades e de conhecidos. Entre os meus conhecidos, os que já votavam no jumento, votariam, mesmo que o Lula mandasse votar num condenado qualquer. Votaram no Haddad, votaram na Dilma, alguns. Alguns até se negaram a votar na Dilma. Portanto, as topeiras, os mentecaptos, votam em quem o encantador de jumento, com ou sem decisão do STF, mandar. A opção é nossa. Temos um ano para aguentar pesquisas manipuladas, ação cotidiana da mídia, boicote de segmentos do judiciário e traições dentro do Congresso Nacional. Mas quanto mais nós aqui fora nos unirmos e nos fortalecermos, menos provável é que eles consigam concretizar o verdadeiro objetivo que eles têm em vista nas urnas em 2022, que é retomar o poder. E eles só retomam o poder pelas urnas se essas urnas não tiverem voto impresso e auditável, porque as urnas eletrônicas sem voto impresso e auditável, elas são altamente fraudáveis. As urnas eletrônicas não são confiáveis. Todos os sistemas eletrônicos são vulneráveis. E não venham contar para mim e não venham me ameaçar dizendo que só a urna eletrônica brasileira é inviolável. Não. Inclusive pela questão dos algoritmos e outras maracutaias. Portanto, é fundamental que na exata medida em que o STF reinsere Lula, o ladrão, na corrida eleitoral, não descartando que ele é um ladrão, mas apenas dizendo que a vara de Curitiba não poderia chamá-lo de ladrão, se nós não tivermos as urnas eletrônicas com voto impresso e auditável, aí sim o que o STF começou a fazer pode ser concretizado. Do contrário,
O trabalho deles vai ser complicado porque, de um lado, nós teremos mídia, pesquisas, segmentos do judiciário, crime organizado, e de outro lado nós teremos o povo. Quem vocês acham que no final irá vencer? E a pergunta que eu quero fazer para você: essa decisão do STF pró-Lula, você conhece pessoas próximas a você e que tenham mudado o voto por causa dessa decisão do STF? Se você conhece, trate de conversar com essa pessoa. Trate de abrir os olhos dela. Trate de mostrar a realidade. Nós temos mais de um ano para manter o jogo sendo jogado apenas e tão somente dentro do campo, segundo as regras democráticas, segundo as regras da Constituição. Se puder, compartilhe o nosso vídeo. É importante, se você ainda não está inscrito, que se inscreva. E outra questão, se tiver como, ajude a manter o canal. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.